Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou gravando o Sunday Love aqui fora porque essa semana fez sol todos os dias e vocês não sabem o valor do sol quando você não tem ele por um tempo. Aqui a gente está na época do outono, então é super gostoso, é a minha estação favorita do ano, então eu quis mostrar um pouco aqui para vocês aqui de fora. E eu também vou aproveitar que hoje eu estou gravando durante o dia para filmar aqui fora para vocês. Mas bem-vindos a mais um Sunday Love, onde eu falo sobre um pouco da minha semana, o que eu gostei, o que eu sou grata, e definitivamente eu sou muito grata pelo tempo que está fazendo aqui hoje. Primeira coisa que eu vou falar para vocês são sobre alguns produtinhos que eu estou amando. Eu falei durante a semana que minha pele não estava muito legal, mas que agora está melhorando, e foi por causa de uns produtos que eu já usei no passado e agora eu estou usando de novo. E a marca chama Arbonne, é uma marca aqui dos Estados Unidos e você não encontra ela em loja, são umas pessoas que vão de casa em casa assim fazer reuniãozinha, sabe? Qual era a Avon antigamente? Acho que a Avon ainda é assim. Mas eu gosto muito desses produtos. E quando a moça foi me vender o kit, ela falou que são os 5 produtos, né? Eu falei, nossa, 5 produtos para passar? Que se tem uma coisa que eu tenho preguiça é de limpar o rosto no final da noite. Mas eu descobri que realmente vale a pena. Por isso que tem o tonificante, o hidratante, o sérum, né? Tudo aquelas coisas. Tem o creme para o olho. Então eu achei que minha pele deu uma limpada incrível. Eu estava até preocupada se era alguma coisa de hormônio, eu não sei. Então eu não sei o que eu estava fazendo de errado, que minha pele ficou ruim. De novo, lavei os pincéis, eu tô fazendo algumas mudanças, então estou muito grata e muito feliz. Eu coloco aqui embaixo o site para vocês, só se vocês tiverem curiosidade sobre o produto, ou se você mora aqui nos Estados Unidos, para vocês conhecerem mais um pouco. Agora, outro produto que eu estou amando, e não é uma das coisas mais saudáveis desse mundo, mas é esse Coffee Creamer. Aqui nos Estados Unidos é muito comum colocar creme no café ao invés de colocar leite. É um creme, na verdade é um leite mais gorduroso, então você não precisa colocar muito, você coloca só um pouquinho de creme no café e é maravilhoso. Muitos dos cremes aqui têm um sabor a mais, então tem sabor de baunilha, tem sabor de avelã, e esse daqui é o Pumpkin Spice, porque nessa época do ano, outubro, novembro, é a época da colheita, que tem as abóboras, as maçãs, e é muito comum aqui o pessoal comer torta de maçã, torta de abóbora nessa época, e esse creme tem um gostinho de abóbora com canela, é uma delícia. E o mais legal é que traz assim uma sensação gostosa dessa época do ano, então você sabe que tá esfriando, você sabe que tá chegando os feriados, sabe, o Thanksgiving, é muito gostoso, dá um aconchego, assim, uma delícia. Agora eu vou mostrar para vocês um livro que eu tô quase terminando. Na verdade, eu queria ter terminado para falar dele inteiro para vocês, então estou na página 149. Tem quantas páginas o livro? E o livro tem 189 páginas, então falta 40 páginas só, mas eu gostei muito e eu queria compartilhar com vocês, que chama Felicidade Roubada. É do Augusto Cury, ele é uma pessoa muito conhecida no Brasil, tem vários livros. Inclusive, a última vez que eu fui pro Brasil, eu comprei outros livros dele, depois eu falo mais para vocês, conforme eu vou lendo. Mas é muito legal, porque ele conta a história de um médico todo poderoso, assim, que é invencível. Ele era muito centrado e muito frio, assim, na profissão dele, tipo, que é certo. Essas pessoas que são muito ciência, assim, ele acabou até deixando a família um pouco de lado, porque ele era muito focado na profissão, tipo, tudo era aquilo. E depois de um tempo, ele teve algum problema de ansiedade, assim, em uma das cirurgias dele, e aí foi de mal a pior, só foi aumentando essa ansiedade, ele foi ficando mal, depressivo, crise de pânico, enfim. E aí ele leva anos para achar um médico, um psicólogo que entendesse o que ele estava passando e ajudasse mesmo ele se recuperar e voltar a ter uma vida normal. Eu ainda não cheguei no ponto dele estar com a vida normal, mas eu imagino, né, que esse seja o final da história. Mas é muito legal e muito interessante de pensar como a nossa mente é poderosa, né? Como a nossa mente tem o poder de fazer tudo, inclusive de poder sair de uma crise do pânico. É claro que você tem que procurar os profissionais e às vezes usar alguns tipos de remédio e tal, isso daí vai de cada um. Mas é um livro bem legal, principalmente para colocar a gente um pouco com o pé no chão, assim, porque por mais que você saiba o que você está fazendo, por mais que você esteja no auge, assim, das coisas, você tem que sempre considerar as coisas à sua volta, ter um pouco, né, de humildade e saber que a gente não é Deus. Então, vale a leitura, vale muito a pena a leitura. Por falar em livro, eu também estou super feliz que chegou esse livro aqui em casa, eu comprei no Amazon, The Color of Grace, que foi o livro que eu comentei no Sunday Love passado, que também era uma psicóloga. Nossa, hoje eu só vou falar de psicólogas,
que teve um problema na vida dela também, depois que ela separou do marido. E ela fez uma viagem missionária e descobriu que ela podia ajudar as crianças órfãos na África, né, na Ruanda, onde teve muitos assassinatos, coisas tenebrosas. E ela conta toda a história nesse livro, então estou super feliz que chegou, porque eu só vi o blog, eu vi a entrevista com ela, mas agora eu vou ler a história inteira e depois eu também conto para vocês. Agora eu vou contar uma coisa bem pessoal para vocês, mas porque eu acho que é relevante, é pertinente, porque a gente aprende sempre, né, todos os dias. Teve uma vez que eu li em algum lugar que eu não lembro aonde, algum link que alguém compartilhou no Facebook, alguma coisa assim, sobre como conversar melhor com o seu marido, como, né, se relacionar bem, e falou sobre brigas, né, que você tem que saber brigar, porque é impossível você ter um relacionamento com qualquer pessoa e não ter algum atrito, alguma diferença. E essa semana eu e o Ricardo estávamos discutindo a nossa relação. E aí quando a gente estava conversando, eu lembrei desse artigo e eu falei, poxa, eu vou tentar. Eu falei para ele assim, amor, o que eu posso fazer para você se sentir melhor? O que eu posso fazer? Ao invés de a gente ficar apontando o dedo, tipo, você não faz isso, você não... Eu falo, o que eu posso fazer para te agradar ou para fazer algo de diferente que vai fazer você se sentir bem? Aí eu vi que ele ficou um pouco assim, surpreso, né, com a pergunta, daí ele falou. Aí depois ele também me perguntou, então Flávia, o que eu posso fazer para você se sentir melhor? Isso foi tão legal pra gente, sabe? A gente realmente ouviu um outro, porque normalmente quando a gente discute uma relação, a gente sempre tá falando o que eu espero de você, o que eu quero que você faça pra mim, mas é legal trocar um pouco, falar assim, o que eu posso fazer pra você, pra fazer sua vida melhor ou fazer o seu dia melhor. Então isso ficou muito marcado para mim e foi maravilhoso, porque o final da conversa foi super gostoso, super agradável e eu conheci um pouco mais sobre ele e ele conheceu um pouco mais sobre mim. Então vale a pena vocês testarem e depois me avisem também. Outra coisa que aconteceu super legal essa semana foi que sexta-feira à noite a gente foi jantar com o nosso quiropraxista aqui na nossa cidade. Ele nos convidou para jantar, porque o Ricardo foi lá durante a semana, ele falou, poxa, minha esposa dá aula, né, no país inteiro, ela também é quiropraxista e ela dá aula em universidades, dá cursos, e ela queria saber como que ela podia dar um curso online. E ele perguntou pro Ricardo sobre o YouTube, se dava para fazer alguma coisa assim no YouTube. Então a gente saiu para jantar, para pensar nas possibilidades com eles, e foi tão legal, mas tão legal, porque para nós, assim, né, eu olho o nosso quiropraxista e falo, você é maravilhoso, né, porque ele, nossa, faz a gente se sentir muito melhor, e a gente pensa, ele é um doutor, né, aqui nos Estados Unidos tem que ser médico, tal, para ser quiropraxista, estudou anos, sei lá, a gente coloca a pessoa num outro patamar. E foi tão incrível ver ele sentado na mesa do restaurante com uma folha de papel anotando tudo, as coisas que a gente estava falando. Então a gente era o expert no caso daquele dia, porque ele estava precisando de informação sobre o YouTube, sobre como fazer, o que ele achava, o que a gente achava que era legal ela fazer. Daí eu dei todas as minhas opiniões, eu falei para ela fazer vídeo para nós, meros mortais, que não entendemos nada de quiropraxia, né, porque eles estudaram tudo. Então eu falei, não só faz pro pessoal do ramo, né, faz pra gente também, meros mortais que a gente não entende, pra gente aprender mais sobre isso e saber até conversar com o médico melhor e cuidar mais do nosso corpo. Aí quando a gente saiu de lá, eu falei isso pro Ricardo, eu falei, puxa, é tão legal ver ele assim todo interessado e falando, puxa, a gente também tem o nosso valor, né? A gente tem uma expertise que é o YouTube hoje, então eu fiquei muito contente e saí de lá orgulhosa e falou, poxa, que legal. E isso é bom pra gente pensar de novo, que todo mundo tem o seu valor. Você vê aquele médico do livro A Felicidade Roubada, como ele era um neurocirurgião, ele mal dava importância para psicólogos, ele achava que tudo era ciência, que era tudo certinho, preto no branco, e aí ele começa a conversar com o psicólogo e abre uma coisa assim imensa na cabeça dele e fala, nossa, isso é possível, eu consigo controlar. Então é sempre importante a gente lembrar que todo mundo tem o seu valor, todo mundo tem o seu expertise, todo mundo é bom em alguma coisa, todo mundo tem algo para acrescentar em alguma coisa. Agora hoje eu vou compartilhar apenas um link com vocês, que é de uma pessoa linda que chama Flávia Melissa. Eu não conheço ela pessoalmente, nunca falei com ela, mas eu assisto os vídeos dela faz muito tempo. E ela também é psicóloga. Tcharam! Novidade! E eu gosto muito, muito dos vídeos dela, só que por algum motivo o YouTube não me entregava mais os vídeos, eu não sei porque, eu sou inscrita faz tempo e eu não estava acompanhando a história. E eu descobri que ela é mãe hoje, tem um bebezinho.
E ela fez um vídeo maravilhoso que vocês têm que ir lá assistir, falar um oi para ela, sobre julgamentos. Isso tá na nossa vida todos os dias, né? A gente sempre acaba julgando um outro, tendo algum olhar, alguma opinião sobre o outro, mas ela falou tão lindo sobre julgamento. Ela deu uma história como exemplo que era um rapaz que estava no metrô e tinha as crianças dele correndo para lá e para cá e tinha uma senhora que, né, olhava aquela situação, uma senhora que sempre se preocupou em dar educação certa para a criança, para que ela não atrapalhasse os outros, para que ela, né, se comportasse em lugar público. Então ela olhava aquelas crianças pisando no pé dos outros, fazendo baderna, e ela tentou se segurar, ela se segurava, falou, não vou falar nada, não vou falar nada. Aí depois de um tempo ela não se segurou e foi lá falar com o rapaz. E ela falou, poxa, você não está vendo que seus filhos estão, né, tirando a paz do pessoal, pisando no pé dos outros e fazendo baderna? E aí o pai falou, poxa, desculpa, na verdade ele ficou até envergonhado, ele falou, eu não vi, desculpa, eu não vi mesmo, que eu acabei de sair do hospital, que minha mulher faleceu e eu não sei como contar para eles, eu nem tô percebendo o que eles estão fazendo aqui. Então essa história é tão forte, me pegou tão forte assim, porque a gente nunca sabe o que a pessoa tá passando, a gente não sabe as circunstâncias, a gente não sabe o que tá dentro dela, o porquê que ela tá agindo daquela forma. E o legal da Flávia é que ela explica exatamente o porquê às vezes a gente faz esse tipo de julgamento. A gente tem que sempre, né, como ela falou, fazer o exercício de não julgar, de tentar imaginar assim um mundo onde a gente não tem que se meter na vida dos outros, que a nossa opinião, na maioria das vezes, não faz muita diferença na vida da outra pessoa, então por que perder esse tempo, né, negativo? Mas ela explica que às vezes a gente tem medo do diferente, que alguém está fazendo algo diferente, então a gente não aceita. Ela explica que às vezes a gente quer ser igual a outra pessoa, então a gente não consegue, põe esse tipo de julgamento. Enfim, ela explica muito melhor, eu achei lindo o vídeo dela, vale a pena assistir. Mas então foi esse Sunday Love de hoje, num lugar super mais agradável que o meu quintal. Eu agradeço sempre vocês por assistirem. Um beijo enorme, tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!